Esse é o Projeto Autoestima, um programa onde nós vamos tratar de qualidade de vida, bem-estar, felicidade, autoestima e várias formas de você melhorar o seu desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre como diminuir a ansiedade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu quero falar sobre alguns benefícios sobre diminuir a ansiedade. Você consegue ter mais foco na tua vida, você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, você consegue viver com si e com os demais de uma forma também melhor, e até diminui não só a sua ansiedade com esses benefícios, mas diminui também a sua tensão, a tua raiva e todas essas coisas que acabam nos frustrando e atingindo outras pessoas. Eu sou Rafael R. Lima, formado em Neurociência Clínica Terapêutica, Hipnose Clínica e também criei o método Conhece-te a Ti Mesmo. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então vem comigo que vai estar muito legal. E o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? O que acontece? A ansiedade nada mais é do que uma defesa do nosso corpo em relação a coisas, a um perigo que está por vir. Por exemplo, você imagina um animal na selva que está prestes a ser atacado e ele percebe que há um predador vendo ele. O que vai acontecer? Acontece a mesma coisa com esse animal, é o que acontece com a gente quando a gente tem um ataque de ansiedade. Afinal de contas, ele está começando a ter um ataque de ansiedade. Os batimentos cardíacos aumentam, a circulação sanguínea aumenta, você passa a respirar de uma forma mais rápida, a pupila dilata, né? Tipo sudorose, vários eventos começam a acontecer. Você passa a mandar todo o seu fluxo sanguíneo para suas pernas, justamente para quê? Para que você possa ter uma resposta de ação rápida e correr o mais rápido que você pode. E o que acontece? Isso funciona muito bem se você está prestes a ser atacado. Caso contrário, não existe benefício nenhum, mas realmente benefício nenhum em esse tipo de coisa acabar acontecendo conosco. Por isso que é muito importante como a gente saber como controlar a ansiedade. Não existe forma de você eliminar a ansiedade. Não existe forma. Não existe, porque como eu falei, ela faz parte da nossa fisiologia para que a gente consiga realmente, caso a gente precise, tipo, fugir de alguma coisa, tipo, utilizar da ansiedade para que a gente consiga correr, para que a gente consiga fazer qualquer coisa do tipo, como eu falei, caso a gente tivesse em algum tipo de perigo. É para te prevenir de alguma coisa nesse sentido. E a gente acaba produzindo a ansiedade em vários momentos totalmente desnecessário na nossa vida. Porque, como eu disse, não tem como acabar com a ansiedade. Muitas pessoas procuram, né, tipo, fazer uma terapia, através de remédios e vários tipos de coisas para que acabe com a ansiedade. Só que não tem como. Não existe como você acabar com a ansiedade. A coisa mais fácil que você pode fazer, é utilizar da ansiedade a seu favor e diminuir a ansiedade. Isso você consegue fazer, você consegue diminuir a ansiedade de uma forma muito fácil e muito rápida. O problema é que algumas pessoas, o que acontece? Quando você fala sobre diminuir a ansiedade, esse tipo de coisa, muitas pessoas preferem tomar um remédio a ter que tomar uma atitude que ela precise se mexer. Ou mesmo, no caso, não se mexer, que é o caso da meditação. A ciência já comprovou que a meditação ajuda a diminuir a ansiedade a um nível drástico. Você consegue diminuir a sua ansiedade absurdamente através da meditação. Só que pergunta, veja se alguma pessoa quer começar a meditar, principalmente uma pessoa que tem ansiedade, que sofre muito de ansiedade. Ela pensa, nossa, mas eu vou ter que fazer meditação, não consigo nem parar quieto, quem dirá fazer meditação? É a mesma coisa você imaginar que uma pessoa quer ficar forte, quer emagrecer, ou seja lá o que for, de um dia para a noite. Meu amigo, isso existe um certo esforço. E esse esforço não é você ir lá e ficar meditando
3 horas lá, vou ter que ficar meditando 3 horas. Meu amigo, qualquer pessoa vai ficar louca, né? Tipo, se tá muito ansioso e de repente começa a querer tentar meditar 3 horas. Não, você tem que ir fazendo isso gradualmente. Gradualmente. Você começa com um exercício de meditação de 5 minutos por dia, depois no outro dia 10 minutos, e você vai aumentando conforme você vai sentindo-se à vontade. Mas é muito importante que você faça. No caso, tipo, se você quer ter um resultado muito, muito forte nesse sentido, e que diminui sua ansiedade realmente a um nível drástico, a meditação é um dos meios mais eficazes que existe para que você consiga diminuir a ansiedade. Isso já é cientificamente comprovado, que a meditação ajuda e muito a reduzir a ansiedade. Só que ele também exige um certo esforço. Para algumas pessoas é mais fácil pegar uma pílula e ir lá, tipo, no psicólogo, né, no psiquiatra, sei lá, e pedir uma receita para um remédio para que ele diminua a ansiedade. O cara dá um remédio para ele vai lá e toma o remédio de ansiedade e ali 5 minutos ele já não está mais tão ansioso assim. Só que existem os prós e os contras de você ficar tomando o remédio. O pró é que ele vai sim diminuir a sua ansiedade de uma forma muito rápida. O contra é que você pode sim acabar se viciando nisso e se causar e ficar totalmente dependente dessa substância química para que você não tenha mais ansiedade ou tenha ataques de ansiedade, ataques de pânico ou qualquer coisa do tipo. Só que eu vou contar uma coisa para vocês, que eu já até falei isso em outro vídeo, mas acho interessante ressaltar. O poder da mente é tão forte, é tão poderoso, que você consegue eliminar até o efeito do remédio de ansiedade. Você sabia disso? E eu já vi isso acontecer. Uma vez a gente saiu, a gente foi fazer uma viagem, né? Tipo, eu, minha esposa e mais 2 casais amigos nossos. A gente foi pra praia e tudo mais. E aí o que acontece? A gente foi numa sexta-feira para ficar até a segunda-feira. E aí no domingo de manhã, a namorada do amigo nosso, ela tipo, né, tomou o remédio dela lá por volta, acho que tomou o remédio dela por volta da 1 hora da tarde. E aí o que acontece? Ela percebeu que o remédio dela tinha acabado e que ela não tinha a receita para comprar esse remédio. E ela não conseguiria comprar o remédio sem receita médica. E aí o que aconteceu? A gente foi almoçar no shopping, esse tipo de coisa, a gente foi comer alguma coisa, e aí ela começou a ter uma crise de ansiedade. Eu falei para ela, mas por que está assim? Ela, tipo, não, é porque, né, acabou meu remédio, não sei o quê, e eu não tenho como comprar o meu remédio, a minha receita tá lá em Curitiba, e blá, 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 eu não tenho como comprar o meu remédio, e agora o que eu vou fazer? E começou a ter palpitação, começou a suar, né, tipo, começou a ficar mal. E aí eu falei para ela, falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tempo dura o efeito do remédio? E ela falou, de entre 6 a 8 horas. Isso era umas 2 e pouco da tarde. Eu falei, cara, você tomou um remédio faz 1 hora e meia. Ele não deveria tá fazendo efeito em você ainda? Você não deveria tá menos ansiosa pelo fato de você estar sob o efeito do remédio? Ela, não, mas o meu remédio tá lá mas né, a minha receita tá lá em Curitiba, eu não tenho que comprar, não sei o que, não sei o que. Aí eu virei para ela e falei assim, você já tentou alguma coisa que não fosse o remédio? Aí ela, não sei o que. Eu falei, me diz uma coisa, faz quanto tempo que você toma remédio? Ela falou, faz mais ou menos uns 6 meses. Eu falei, tá, tipo, desse período, tipo, você tinha ataques de ansiedade tão forte como que você tá tendo agora? Né? Tipo, porque ela tava realmente, tipo, tensa, quase tendo um ataque de pânico. E ela falou para mim que não. E eu falei, tá, eu falei assim, mas, tipo, pelo jeito o remédio tá fazendo um efeito contrário, né? Porque, tipo, você tá tomando aquilo. Não vou te dizer que eu não sou contra remédio. Muito pelo contrário, só para deixar claro. Caso, se você precisa de um remédio para uma determinada coisa, pô, por favor, acho muito interessante que você tome ele. Só que você se tornar viciado naquilo não vai ser uma solução. Esse é esse é o ponto que eu quero chegar. Então, ela tipo, realmente, os ataques dela estavam tipo, muito forte naquele momento devido a ela não ter a receita e ela mesma confessou que não tinha tido um ataque tão severo assim antes de ansiedade como naquele momento.
porque ela realmente estava muito angustiada. E eu falei para ela, falei assim, você está vendo que o efeito no seu cérebro é maior do que o efeito do remédio? Porque se eu pude vivenciar ali, eu falando com ela, se você está vivenciando que tipo você deveria estar sob o efeito do remédio, você está sob o efeito de remédio até um certo nível, só que o seu cérebro é tão mais forte do que o remédio que você já está tendo um ataque, praticamente um ataque de pânico. Eu falei, você nunca parou para pensar, para procurar outras alternativas, outros modos de você reduzir a sua ansiedade e se manter mais calma, mais saudável, de uma forma que você possa executar as coisas que você precisa de uma forma mais tranquila? Aí ela, tipo, eu né, nunca pensei nisso, não sei o que, ó. Resumidamente, o que aconteceu? A gente saiu depois ali, tipo, ela teve que voltar embora junto, né? Tipo, esse outro casal amigo nosso também foram junto. E eles falaram para mim depois que a viagem foi horrível, horrível. Porque mesmo sabendo que ela ia vir para Curitiba para tomar o remédio, para isso, para aquilo, para pegar a receita, tomar o remédio e tudo mais, ela, mesmo sabendo de tudo isso, a crise dela continuou até ela chegar em Curitiba. A gente estava em Balneário Camboriú, veio até chegar em Curitiba. Então, imagina, foram 3 horas e meia, por aí, tipo, no carro, assim, sofrendo absurdamente. E aí eu quis perguntar pro namorado dela, falei assim, me diz uma coisa, depois que você pegou a receita, ela se acalmou? Ele falou, não. Mas me diz uma coisa, depois que ela comprou o remédio, ela ficou melhor? Ele falou, cara, foi como se ela tivesse tomado um balde de água fria. Tipo, que você pega o remédio na mão e... sabe? Ou seja, ela não tinha nem tomado o remédio ainda, já tinha diminuído a ansiedade dela. Então você vê que o psicológico é tão forte, tão poderoso, que ele realmente domina o seu corpo por completo. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se o seu cérebro consegue causar essa ação sem antes ter tomado o remédio, eu acredito que sim, que você tipo ter um passo para ir seguir em direção a melhorar a sua qualidade de vida sem precisar ficar tomando remédio, eu acho que é muito mais saudável, eu acho que é muito mais viável e muito mais interessante. Por quê? Porque você vai a longo prazo, você não vai ter problema nenhum. Você não vai se viciar em meditação, você não vai se viciar em nenhuma coisa, né, tipo, que vai te fazer mal nesse sentido, muito pelo contrário, vai te ajudar pro resto da vida. E como eu falei, já foi cientificamente comprovado que a meditação ajuda e muito em relação à ansiedade e vários transtornos psíquicos que acaba tendo devido à ansiedade, a medo, várias coisas nesse sentido. E a ansiedade nada é do que o medo excessivo, né, de alguma coisa. E outra questão, a questão é que você não precisa também ficar, tipo, eu não consigo meditar, não tenho paciência para meditar. Existem outras formas de eu conseguir diminuir a minha ansiedade que não seja meditando. Existe várias formas. Uma das formas também muito eficaz é você passar a fazer o exercício físico. Exercício físico ajuda e muito a diminuir a ansiedade. Por quê? Porque você também utiliza desses músculos, principalmente. Imagina, tem algumas pessoas que têm algumas crises de ansiedade em determinados horários do dia. E, cara, se você puder fazer um exercício mais ou menos nesse momento, um pouco antes, talvez, que você perceba que você vai ter ansiedade, é muito interessante. Porque o exercício físico libera serotonina, libera dopamina e todas essas substâncias, esses neurotransmissores que te ajudam a te deixar mais calmo. Então, querendo ou não, você fazer um exercício físico vai te ajudar e muito a diminuir sua ansiedade. Mas muito, 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 muito mesmo, entendeu? Você não quer meditar e fazendo práticas meditativas, comece a se exercitar. E é qualquer tipo de exercício. Às vezes, quando você fala em exercitar, alguma pessoa pensa já direto em musculação. Só que não precisa ser musculação. Você pode correr, você pode caminhar, você pode fazer um esporte de contato que é excelente.
Esporte de contato é excelente para diminuir a ansiedade, além de que vai melhorar, tipo, várias questões na sua saúde física, né? Tipo, melhora o seu sistema cardíaco, melhora o seu desempenho, oh my God, melhora o seu condicionamento físico, melhora várias coisas, né? Tipo, eu, por exemplo, quando praticava Muay Thai, nossa, é impressionante como você fica zen, em paz com o mundo inteiro. Inteiro. O esporte de contato é muito, muito indicado nesse sentido. Por isso que realmente o exercício físico é um aliado muito grande para ajudar a diminuir a sua ansiedade. E também não é a única coisa. Você aprender coisas novas ajuda a diminuir a ansiedade. Ajuda também muito. O nosso cérebro, ele é totalmente moldável. Ele é plástico. Você consegue, tipo, mudar toda o teu cérebro através do conhecimento. O conhecimento é uma coisa incrível. Quanto mais você aprende, quando você cria ganas de aprender coisas, é impressionante como você começa a querer cada vez aprender mais e mais e mais e mais. Diferente, por exemplo, querendo ou não, tipo, às vezes fala assim, mas eu estudo, eu vou na escola, eu faço faculdade, eu faço isso, faço aquilo, né, e não sinto esse prazer. Por quê? Porque isso é um tipo de estudo que é muito imposto, né? Não é uma coisa que você faz por vontade própria. A partir do momento que você cria gosto pelo aprender, e não digo de você sentar lá, fazer uma faculdade, ir para a escola, ou seja lá o que for, mas você aprender algo para você, isso ajuda muito a diminuir a ansiedade. Porque a partir do momento que você começa a aprender novas coisas, o seu cérebro começa a pensar em coisas diferentes. Porque o que causa normalmente ansiedade? Como eu falei, as causas mais comuns é, tipo, medo de catástrofes, eu não digo, tipo, de uma catástrofe em si, mas, né, tipo, pode acontecer alguma coisa de ruim, ou não sei o quê, tipo, não gosto de viajar por causa disso, uma chuva muito forte, tem gente que, né, que já tem ataque de ansiedade quando tem chuva muito forte, e por aí vai. Outras pessoas, medo de julgamento, né, causa ansiedade porque, tipo, a outra pessoa tá me olhando, deve estar pensando isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê, sendo que não tem como ele entrar na cabeça da outra pessoa e saber o que ela tá pensando, às vezes nem tá olhando para ele, e as pessoas, tipo, que têm esse tipo de ansiedade já criam essa tensão, já começam a ficar ansiosos. E tem vários outros. Só que o que acontece? A melhor forma de você mudar esses tipos de pensamento, na minha opinião, é você realmente fazendo esporte, como eu falei, né, meditação e o aprendizado. Porque o aprendizado, a partir do momento que você faz algo que realmente você começa a pegar gosto, e não é só estudar, tipo, ler um livro, isso, aquilo, aquele outro. Existem várias maneiras de você aprender coisas diferentes. Né? Tocar um instrumento, tipo, aprender pintura, aprender desenho, várias coisas. São infinitas as aprendizados. Até crochê, se você quiser, você pode fazer, que vai te ajudar bastante nessa questão de ansiedade. E o que acontece? Por quê? Porque você começa a aprender coisas e o seu cérebro começa a mudar a forma com que ele raciocina. Então você começa a crescer e a conectar partes no seu cérebro de forma diferente. De forma diferente. Você começa a melhorar a sua qualidade de vida de uma forma impressionante. Se você conseguir fazer todos eles junto, eu vou te dizer que você vai estar perfeito na tua vida. Porque você medita, você se exercita e você é estudioso. Cara, você vai ter o dom zen budista de todos. Você não precisa nem para um monastério, nem para nada desse tipo, para você tipo, alcançar o nirvana. Se você fizer essas três coisas com maestria, que eu acho difícil, né? Você vai ser tipo vai ter uma das melhores qualidades de vida tipo que o ser humano pode ter. Justamente porque quando você consegue fazer todas essas coisas e automaticamente daí, tipo, porque você começa a aprender mais coisas, você começa a facilitar a tua vida em vários aspectos. Quando você se exercita, o seu corpo
ele, tipo, automaticamente vai ser muito saudável. E quando você se exercita, você também melhora o quê? Você melhora a forma como que você se alimenta. É meio que automático. E quando você medita, você consegue ter uma concentração muito maior. Você consegue se concentrar, você consegue se permanecer mais calmo. Então, tipo, você viraria um ser, tipo, monstruoso, ao meu ponto de vista, nesse sentido. Mas precisa? Não precisa. Entendeu? Isso aí vai daí de cada um. Cada pessoa às vezes gosta mais de um do que do outro e por aí vai. Só que é interessante que você busque alguma coisa assim. Vai ser muito mais interessante do que o remédio. Vai ser muito melhor do que você ficar, tipo, tomando um remédio, entendeu? Várias terapias ajudam muito a diminuir a ansiedade. Só que só a terapia não adianta. Você tem que fazer alguma coisa para diminuir a ansiedade, para diminuir o medo, para que você se sinta melhor com você mesmo, entende? Então é extremamente importante nós fazermos todas essas coisas, ou alguma delas, né, tipo, para que você consiga melhorar e diminuir a sua ansiedade. Isso vai ajudar você na sua qualidade de vida, vai ajudar você no seu relacionamento, vai ajudar você na sua socialização, tá? Tipo, porque se você tem medo de socializar, se a sua ansiedade é no fato de você se socializar, você tem medo, né, tipo, de multidão, esse tipo de coisa, você começando a fazer alguma dessas coisas, você automaticamente vai começar a perder o medo dessas coisas e automaticamente a sua ansiedade vai diminuir. E eu sei que às vezes não é fácil, né, você fazer esse tipo de coisa. Eu vou te falar, eu já fui uma pessoa muito ansiosa, mas muito ansiosa, e eu sei muito bem como que é, né, tá nesse estado de ansiedade, onde você começa, tipo, a ficar nervoso, ter palpitação e por aí vai. Eu sei muito bem, eu sei como que você se sente, eu sei o que você está pensando em relação a isso, tipo, ai, mas né, tipo, é fácil falar, não é tão fácil fazer. Com certeza não é fácil, mas é importante dar um passo para que você consiga fazer isso. É importante você tentar fazer alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida. É muito melhor você dar um passo em direção à sua qualidade de vida do que você ficar na mesma. Porque eu quando eu tinha, e na verdade até hoje, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu me mexo bastante, eu falo esse tipo de coisa, só que eu utilizo da minha ansiedade a meu favor. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de aprender, eu gosto de me exercitar, não pratico tanta meditação como eu deveria, mas tipo, são coisas assim que realmente que eu gosto de fazer e que me ajudaram. A princípio eu gostava de fazer essas coisas? Eu não gostava muito, não. Eu não gostava muito de me exercitar, não gostava muito Durante muito tempo eu gostei bastante de estudar, mas depois de um tempo, tipo, eu fiquei um pouco preguiçoso, esse tipo de coisa. Só que a partir do momento que eu voltei a fazer tudo de novo, é impressionante como você vai melhorando de uma forma absurda. Você vai melhorando, sim, de uma forma absurda. Porque a sua ansiedade diminui, você fica mais calmo, você passa a pensar com mais clareza. Tudo isso é muito importante. E uma coisa importante também é você não ficar pensando em problemas futuros. Não adianta, não adianta. Se você tem alguma coisa para você fazer, faça. Não fique pensando no problema. O problema não resolve o problema. O que resolve o problema é a solução. Então você tem que pensar numa solução. É a melhor forma, é o melhor jeito de você realmente conseguir melhorar a sua qualidade de vida, é você pensar na solução. Em vez de você ficar se lastimando, né? Tipo, ai, poxa, mas eu tô fodido por causa disso, aquilo. Meu, pare e comece a pensar no que você pode fazer para melhorar, para resolver aquele problema, para você se sentir bem com você mesmo. E não adianta ficar pensando muito lá no futuro, não. Não adianta, meu. A melhor coisa, ou você pode, tipo, se você quer pensar pelo futuro, vou dar uma dica para você. Passe a meditar sobre um futuro lindo e maravilhoso. Passe a meditar sobre, tipo, as coisas boas que podem acontecer na tua vida.
Porque não é por nada, aquilo que a gente pensa, a gente acaba atraindo também. É como se fosse um imã. Tudo que você fica pensando de coisas negativas, tudo que você fica imaginando de coisas negativas, parece que elas realmente acontecem. E se você fizesse o contrário? Elas também vão acontecer. É impressionante. Uma vez meu irmão contou um caso assim para mim, que ele falou assim, tipo, ai, né, imagina que você fica, tipo, né, pensando ali, tipo, poxa, né, tipo, né, tô fudido, tô sem emprego, não sei o que, não sei o que. E você fica pensando, ah, tô sem emprego, tô sem emprego, tô sem emprego. Daí você sai para procurar emprego e você não acha. Aí você muda o teu pensamento e fala assim, poxa, né, tipo, ai, meu, não, eu vou encontrar emprego, vou encontrar emprego, vou encontrar emprego, vou encontrar emprego, vou encontrar emprego. Você sai e encontra emprego. É impressionante e é mais ou menos assim que funciona o nosso cérebro, é assim que funciona a energia, né, tipo, que a gente emana. A partir do momento que você passa a acreditar naquilo, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Olha só, escuta essa. Essa aqui é interessante. O que aconteceu? Uns tempos atrás, eu tinha deixado o meu celular em cima do carro. E aí, quando eu fui sair, tipo, algumas quadras da minha casa, eu ouvi um barulho, brum, né? Caindo no chão, um negócio assim. E aí, tipo, olhei assim pelo retrovisor, olhei e falei, não, não caiu nada do carro, tá bom. Né? Tipo, mas beleza, continuei. Aí eu tava indo, minha esposa e meu filho e minha filha, a gente estava indo para uma loja para comprar alguma coisa, não me lembro o que que era. Quando a gente chegou na loja, eu fui pegar meu celular. Cadê meu celular? Nossa, cadê meu celular? Cadê meu celular? De repente eu lembrei, pum! Falei, cara, eu tava falando com a minha irmã, botei o celular em cima do carro e fui. Porque daí, tipo, por que que eu botei o celular em cima do carro? Porque, tipo, eu tava entrando e aí a minha filha tem que me prender, tem que me prender. Tinha que botar o cinto de segurança dela na cadeirinha, tudo direitinho. Então eu botei o celular em cima do carro e fui lá, prendi ela, entrei no carro e fui. E nisso eu perdi o celular. Eu perdi o celular e fiquei louco, porque, poxa, eu tava com esse celular, tipo, fazia uns 3, 4 meses, fazia pouco tempo que eu tava com ele, e aí eu falei, meu Deus, cara, faz 3, 4 meses que eu tô com o celular, cara, tipo, eu paguei uma grana nele, eu falei, putz, e agora? Eu não tenho limite pra comprar outro celular. E aí no outro dia, e poxa, né, tipo, o celular para tudo, né? Hoje em dia tem várias coisas que eu preciso do celular, inclusive para gravar esse vídeo. E aí o que acontece? Daí eu peguei, cara, sem limite no cartão para comprar o celular, tipo, eu precisava, falei, caramba, cara. Eu falei, quer saber? Falei, eu vou conseguir comprar um celular sem precisar de cartão de crédito. Se eu falar para vocês que eu fui com esse pensamento, falando fielmente, sem parar, durante 3 quadras, até eu chegar onde tinha que chegar. E fui pensando, eu vou arrumar um jeito de comprar um celular sem precisar de cartão. Vou arrumar um jeito de comprar um celular sem precisar de cartão. Pum, 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 pum. Quando eu cheguei, quando eu cheguei no shopping, fui na loja de celular que tinha na parte de baixo, que era de um conhecido meu, e falei para ele, falei, brother, eu tô precisando comprar um celular de um modelo assim, assim, assim. Tem que ser desse modelo por causa, né, tipo, das coisas que eu uso e tudo mais dentro do celular, dos arquivos, isso, aquilo, aquele outro. Daí ele falou, cara, não tenho nenhum desse modelo para você. Eu falei, puxa vida. Ele falou, mas eu sei quem tem. Eu falei, quem? Daí ele falou, tipo, tem um figura da administração no shopping que tá querendo vender o celular dele. Eu falei, cara, mas eu não tô, tipo, não, né, tipo, não tenho dinheiro para pagar, tipo, não tenho crédito para parcelar com o cara, alguma coisa assim. Se for parcelar, vai ter que ser no boca a boca, né? Porque é um celular caro e tudo mais, isso aqui. Aí ele pegou e falou, cara, conversa lá com ele, eu tenho certeza que ele vai vender para você, né? Ele falou, não tenho dúvida, te conhece já há muito tempo, pá, não sei o quê. E beleza, fui lá, conversei com o cara, isso faz mais ou menos um ano e meio. Aí fui lá, conversei com o cara e falei, meu, tô precisando, tipo, né, de um celular, não sei o que, não sei o que. Fiquei sabendo que você tá vendendo um celular do modelo, né, que eu quero, blá, blá. Ele falou, tô. Falei, quanto? Ele me falou tanto. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu compro teu celular. Eu falei, tipo, na verdade, eu compro teu celular. Eu falei, se você quiser, se você puder, na verdade, eu falei, eu compro teu celular, só que eu não posso te pagar à vista, né? Porque eu tenho isso, aquele outro, né? Tipo, né? Meu cartão, tipo, já tá no limite por causa disso, disso.
Eu falei, não vou poder comprar o teu celular passando no cartão. Falei, posso te pagar mensal? Né? Tipo, em 3 meses eu te pago o celular. Aí ele virou e falou, claro, sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Ele levou o celular para casa, fez o backup, me trouxe no outro dia, sério. Em 24 horas, em 36 horas, eu tava com o celular novo, na mão, sem precisar usar o cartão de crédito, tudo só pensando que eu ia fazer, que isso seria possível. Então, realmente, quando você utiliza do seu pensamento positivo, ao invés do pensamento negativo, imagina que eu ficasse pensando, ai, meu celular, tipo, ai, agora não vou ter como comprar o celular, não vou ter como comprar o celular, não vou ter como comprar o celular. Você acha que eu tinha comprado outro celular? Claro que não. Claro que não. Então, transforme o seu pensamento negativo em algo positivo, ao invés de você ficar pensando isso. E a tua ansiedade vai diminuir. Entendeu? Tente utilizar, você pode pensar e falar assim, ah, mas isso é muito místico, isso é muito... Cara, tenta, tenta, mas quando for tentar, se esforce. Porque para pensar, como eu falei, quanto tempo você perde pensando em coisas negativas? Quanto tempo? Tem gente que fica pensando em coisa negativa o tempo todo. Eu tenho um amigo meu, nossa senhora, que ele é insuportável. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, mas ele é um ser insuportável. Ele é hipocondríaco, ele é negativo, ele tem várias coisas nesse sentido. Ele todo dia chegava, eu tô com uma dor aqui. Cara, o cara tinha, sei lá, hoje ele tem mais, mas né, na época que a gente convivia mais, ele tinha, não sei, tipo uns 28, 30 anos. E ai, mas dói aqui, mas dói aqui, pô, dormir de mau jeito. Sério, a partir do momento que ele pisava do ambiente de trabalho que a gente estava ali, a partir do momento que ele já vinha, ele não dava nem bom dia. Ele já vinha falando, nossa, ontem eu dormi, eu tô com uma dor aqui, pô, hoje eu tô com dor de cabeça, pô, amanhã era outra coisa, e por aí vai. E, cara, quando você ia conversar com ele, era só história terrível. E falava, cara, como é que você vive desse jeito, cara? Eu falei, tua vida é uma desgraça, mano. Né? Daí ele olhou e falou, pô, não fala assim. Eu falei, cara, você tá todo dia com dor. Você tá todo dia falando, tipo, coisas negativas. E por aí vai. Eu falei, meu, como é que você consegue conviver com si mesmo? Aí ele, não, Rafa, mas não é assim. Eu falei, meu Deus, cara, o dia que você entrar aqui, tipo, sem reclamar uma coisa, eu falei, eu vou te dar um prêmio, cara, porque era impressionante. Só que sim, daí você via tudo na vida dele, por mais que acontecesse coisas boas, ele não conseguia nem enxergar. Não conseguia nem enxergar, e aquilo terrível, entendeu? Aquilo é terrível. Daí, eventualmente, né, tipo, aconteceu mais outras coisas ruins na vida dele, né? Ele se separou e por aí foi. Não vou entrar em detalhes, mas aconteceu várias coisas assim que eu olhei e falei, cara, mas, né, tipo, tava para prever, isso aí tava para acontecer, né? Do jeito, tipo, que ele reclamava de tudo o tempo todo, ou reclamava de tudo, sempre reclamando de tudo e sempre com dor, tipo, hipocondríaco e negativo. Cara, não dá para viver assim. Não dá para viver assim, a gente não pode viver assim. Eu tive um tempo que eu vivia muito com raiva e, né, tipo, odiava tudo e tudo mais quando eu era adolescente. E não era só pelo fato de eu era adolescente, mas por várias coisas que aconteceram na minha infância e tudo mais, né? Tipo, não foi muito fácil. Na verdade, não foi nada fácil. Mas, meu, tipo, eu comecei a parar para pensar, eu falei, cara, eu não posso ficar nesse estado negativo. Preciso fazer alguma coisa, preciso mudar esse estado. Não dá para eu continuar nesse estado de negatividade o tempo todo, porque sim, tipo, fica só acontecendo merda na minha vida. E quando eu mudei meu comportamento, quando eu mudei a forma de ouvir as coisas, quando eu comecei a colocar, a entender, né? Quando eu entendi a frase, né? Tipo, quem viu a aula do projeto Autoestima sabe o que eu tô falando, Autoestima 5D. Quando eu mudei, tipo, quando eu entendi a frase, conhece a ti mesmo, conhecerás o mundo, quando eu entendi, pum, ela me deu um estalo tão grande, eu falei, cara, vou utilizar disso e comecei a fazer toda esse trabalho comigo através dessa frase, cara, foi impressionante como as coisas começaram a mudar. Não foi da noite pro dia, claro que não. Eu tive esse estalo naquele segundo, só que eu levei anos até, tipo, meio que ter aquele estalo. Mas depois que eu tive aquele estalo, eu comecei a pensar, cara, vou mudar.
vou fazer coisas melhores, vou melhorar minha qualidade de vida, vou melhorar meu bem-estar, vou ser uma pessoa feliz, entendeu? E por aí vai. E algumas pessoas falam assim, mas a felicidade é uma coisa constante, não dá para se buscar a felicidade. Olha, meu amigo, eu sou uma felicidade pela quantidade de momentos que você está feliz contra o que você está triste. E aí, assim, se eu estou a maior parte dos meus dias, ou a maior parte das horas dos meus dias, de bem comigo mesmo, tranquilo com o que eu faço, tranquilo com as pessoas, e a quantidade que eu tô, tipo, né, tipo, seja lá, todo mundo tem maus momentos, isso não adianta, né? Eu falei, são bem menores, eu sim sou uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa feliz. Eu considero que eu encontrei a felicidade, sim, através dessas coisas, entendeu? Fazem 22 anos que eu passei a utilizar desse método. 23 vai fazer. Que eu comecei a colocar esse método em prática. Eu comecei a botar ele na minha vida como se fosse uma religião. Sabe? Cara, eu posso dizer para você que ao longo desses 22 anos, eu, sei lá, tipo, vou dizer aí, tipo, vamos dizer, vamos botar realmente, tempo que você teve, né, tipo, feliz e tempo que você não teve feliz. Cara, tipo, eu acho que pelo menos aí dos 23 anos, uns 22 eu tive super bem. E aí, tipo, divide esse outro ano no restante dos anos aí, nos dias, em dias aí, que foi que, tipo, um dia ou outro não tava bem, mas a maioria, tipo, eu nunca mais fiquei, tipo, um mês mal, tô um mês mal. Não, nunca mais fiquei. Por quê? Porque eu mudei toda essa questão. Passei a melhorar minha qualidade de vida. Passei, tipo, e tudo isso que eu comecei a fazer, aprender mais coisas, tipo, começar a me exercitar. Quando eu aprendi meditação, tipo, a princípio foi um pouco complicado, mas com o passar do tempo eu consegui meditar, entendeu? Como eu falei, eu não faço as três práticas junto, entendeu? Mas se você conseguir, como eu disse, se exercitar, aprender coisas novas e meditar, você vai estar em 3 meses, se você fizer isso recorrente. Porque não adianta você fazer 2, 3 dias, não, isso não é para mim. Meu amigo, teu cérebro leva no mínimo 21 dias para ele perceber que alguma coisa que você está fazendo, tipo, todos os dias ali recorrente, é necessário para o seu cérebro. Antes disso, ele vai estar brigando contra você. Porque o nosso instinto é ficar sentado com a perna pro alto sem fazer nada. Por quê? Porque o nosso instinto é muito maior do que a nossa capacidade intelectual. A maioria das nossas decisões são baseadas no nosso instinto, no sistema límbico, né? Tipo, a razão, esses tempos atrás eu vi até uma pesquisa, queria saber de quem que é, agora não me lembro, que diz que 99% das decisões que nós tomamos, elas são primitivas e emocionais. Não tem nada de racional naquilo. A maioria, tipo, é 1% das decisões que a gente toma é literalmente racional. Não, é pau, 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 tô fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, tipo, não tem a ver com comida, não tem a ver com sexo, não tem a ver com o que eu quero construir, porque casa é segurança, automaticamente é isso, dinheiro é segurança e por aí vai. Então, a maioria das nossas decisões realmente são baseadas nessas coisas, emocional e instintiva, né? Por causa disso. E 1% o cara falou que apenas 1% das decisões é realmente racional. Então, se você for parar para pensar que a gente tem todas essas decisões nesse sentido, cara, tipo, não dá para você esperar uma mudança tão rápido. Por quê? Porque o teu cérebro vai ficar falando para você. Você tem que descansar para quando você precisar fugir do predador. Entendeu? Você tem que descansar caso, tipo, aconteça sei lá o quê, entendeu? Tipo, então o seu cérebro, ele tá exigindo o tempo todo para que você não faça nada. Entendeu? Essa é a função, querendo ou não, né? Tipo, dessa parte toda primitiva que é muito grande no nosso ser. É por isso que é tão difícil, às vezes, a gente lutar contra isso. Entendeu? Tipo, antigamente a preguiça era considerada até uma doença, né? Tipo, só que o que acontece? Poxa,
tem muita gente que, tipo, o instinto prevalece absurdamente, entende? Só que quando você vai mudando essas coisas, após 21 dias que você está fazendo isso, o seu cérebro já não começa a doer tanto quanto doía no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e por aí vai, entendeu? Quando você passa dos 21 dias fazendo alguma dessas coisas, você vai ver que você vai começar a ter um resultado. Esse resultado vai ser muito legal. Você vai diminuir a sua ansiedade, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar o seu desempenho físico, entendeu? Só tem coisas boas em fazer esse processo, entendeu? No começo é um pouco doloroso sim, sabe? Mas querendo ou não, tipo, tudo que você precisa aprender para melhorar, tipo, certos aspectos, depois que você ter afundado algum deles por conta própria, exige um certo esforço. E eu acho que é válido, acho que é super válido, eu acho que você vai se sentir muito bem. Como eu falei, meditação, exercício físico, aprender coisas novas. Essas coisas são fundamentais para o ser humano. Mesmo se você não sofre de ansiedade, tenta fazer esse tipo de coisa, que você vai ver que vai melhorar e muito a sua qualidade de vida, sabe? Bom, era isso que eu queria tratar sobre hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês logo mais no próximo episódio do Projeto Autoestima. Beleza? Eu sou o Rafael R. Lima e vejo vocês em breve.